Meus irmãos, abra a Bíblia comigo em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Eu estou incumbido de falar sobre sermos o templo do Espírito Santo. Então, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 4 ao 8. Você pode manter a sua Bíblia aberta aí. Atos, capítulo 1, versículo 4 ao 8, diz assim: E certa ocasião, estando com eles, ordenou-lhes: Não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, o qual de mim ouviste. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram: Senhor, restaurará nesse tempo o reino a Israel? E ele lhes disse: Não vos importa saber tempos ou épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Versículo 8. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Somos templo do Espírito Santo. Eu estava lembrando, quando eu me converti, eu não nasci num lar cristão. Então, a minha conversão, cada um de nós tem uma história para contar. Mas a minha conversão é que eu estava no mundão mesmo numa semana. E Deus vinha trabalhando, a minha avó orava muito por mim. Meu pai já era convertido, mas eu estava muito no mundão e muito incomodado com a vida que eu levava. E eu não ia de vez em quando na igreja, eu resistia a ir na igreja. Eu fui no aniversário da igreja do qual eu frequentei mais de 25 anos, em 96, chegou lá, eu cheguei no final, cheguei bêbado no culto, e tinha um pastor lá, um homem de Deus, muito ungido, tinha sido convidado para pregar lá. Eu cheguei no final, completamente embriagado, eu passei o dia inteiro jogando truco, valendo cerveja, pulei o portão porque eu perdi a chave, consegui chegar no finalzinho, cheguei lá assim meio alegre, meio abraçando os irmãos. Aquele homem, no final, na oração final, ele fez uma oração, eu fiquei curado na hora. Me deu uma vontade de chorar tão grande. Saí dali, fui para uma festa que já estava marcada, nunca mais eu pisei lá, que eu falei, eu não volto mais naquele lugar, a reza daquele povo é muito brava. Eu fiquei curado daquela cachaçada que eu estava nela. Mas a partir dali, nunca mais aquela oração me deu paz. Tudo que eu fazia, eu começava a ficar incomodado. Eu já falei para alguns irmãos aqui, falei para a Cris, o Kleber, um dia a gente conversando, falei, olha, tinha dia que eu estava dentro de uma boate, com meus amigos. Chegava um certo momento, acontecia certa coisa, eu falava, meu Deus do céu, eu não posso morrer aqui, não deixa eu morrer aqui, não deixa eu morrer aqui. Eu ia para o banheiro, saía, o pessoal falava, o que está acontecendo? Seu olho está, o que está acontecendo? Eu falei, eu vou sair daqui, eu não posso ficar, eu não tive mais espaço para pecar. Eu não tive mais espaço para pecar. E eu estava me lembrando disso, o Espírito Santo, quando você está num ambiente que você é exposto, não só a uma ministração, leitura bíblica, mas o poder, o ambiente te envolve. Uma pessoa que não tem Jesus, ela começa a ficar muito incomodada. Isso se chama, quem faz isso não é o pastor, não é o fulano de tal, o Beltrano, não. Isso é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. 2 anos depois, eu volto no próximo aniversário, eu entro de um jeito na igreja e eu saio dali, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Na outra semana,
Aqui sempre nós temos a escola de discípulos, lá tinha as células, mas de estudo bíblico. E eu lembrei que uma das primeiras matérias que eu estudei foi dos símbolos do Espírito Santo. Eu não sabia nada de Deus. Então me inseriram lá numa classe, e aí começaram a falar que o Espírito Santo, ele estava desde o Antigo Testamento. Ele se movia sobre a face das águas na criação. Sabe um dos símbolos do Espírito Santo? A pomba. A pomba que Noé soltou, que voava sobre o caos da terra. Quando Jesus foi batizado, João Batista fala que vê o Espírito descer sobre ele como uma forma de pomba. Também sobre, isso vai falar de quê? Que o Espírito Santo é sensível. Você tem que se aquietar bem para você ouvir a voz dele. O vinho vai falar, Paulo vai dizer, não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo, falando entre vós. No dia que Pedro levanta aqui, que foi ministrado aqui, que eu li aqui, você vai ver no capítulo 2, Pedro se levanta e fala, irmãos galileus e povos, tinha um monte de gente lá em Jerusalém no dia de Pentecostes. Aí ele fala assim, esses homens que vocês veem agora não estão bêbados, que agora é 9 horas da manhã, primeira oração do dia, mas isso é a promessa do Pai, ou seja, eles achavam que eles estavam bêbados. O vinho, você já viu alguém já sair carregado do culto? Alguém aqui já viu isso? A pessoa assim completamente embriagada do poder de Deus? Eu já vi isso. Eu já vi isso acontecer em acampamento. O fogo que queimava no altar. Foi dito uma ordem do Senhor, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quando desceu o Espírito sobre ele, viram línguas repartidas como de fogo. Um dos símbolos do Espírito Santo. O vento. Jesus disse a Nicodemos que era necessário nascer da água e do Espírito. E ele fala, o vento, ele sopra onde quer. Você não sabe, você ouve ele soprando, mas não sabe de onde veio e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Veio um vento impetuoso e desceu sobre aquela casa. Então é um dos símbolos do Espírito Santo. Agora o que eu mais gosto, para mim que sempre representou o símbolo, que eu sempre gostei do Antigo Testamento, é o óleo. O óleo que desceu sobre a barba de Arão quando ele foi separado para ser sacerdote do Senhor. E uma das passagens para mim mais lindas do Antigo Testamento é o almoço que o homenageado não foi chamado. Você sabe? Pergunta para o seu irmão, você sabe qual que é essa? Que eu vou beber água aqui. Foi no dia que Samuel vai ungir a Davi. E Samuel, um homem de Deus, ele era muito conhecido na cidade. E eu amo essa passagem de paixão. Que eu me vejo assim, eu falo, meu Deus, eu queria estar lá naquele dia. Porque parece que Deus faz as coisas com um propósito muito específico e parece que Deus é bem-humorado. Porque ele chega lá e ele vê Eliabe, irmão de Davi, e ele vê a estatura, o rapaz parecia um rei, falava como rei. Imagina o shalom que ele deu. Samuel é uma celebridade, irmão. Quem tira uma foto com Samuel, amanhã tem 10 mil seguidores no Instagram. Ele é celebridade mesmo. A cidade parava quando Samuel vinha de Ramá. E ele está ali, e eles falam, o que vocês veio fazer? Enfim, eu vim sacrificar o Senhor. Uma estratégia de Deus, porque Saul ainda reinava. E ele vai até a casa do Jessé, e ele pede para passar os filhos, ele acha que Eliabe, quando ele vai ungir Eliabe, Deus fala, não atente para a sua altura e nem para a sua aparência, porque Deus não vê como o homem olha o estereótipo, o homem olha a forma das coisas diante dos olhos. Deus fala com ele, eu enxergo o coração. Deus fala com ele, eu o rejeitei.
Deus não fala com ele, ele não é o rei. Ele falou, eu o rejeitei. E passa Samar, e passa os outros irmãos. E uma coisa tão interessante, Jessé não lembra de Davi. E aí Samuel fala assim, acabaram-se os seus filhos? Ele falou, pai, tem um mais novo. Mas aquele menino é tão avacalhado que ele nem está aqui. Ele deve estar cuidando. Não, mande chamá-lo. Foi Samuel que falou, mande chamá-lo. Não nos assentaremos sem que ele primeiro venha. E a Bíblia diz que quando ele chegou, Deus disse, é este, unge-o. Irmão, eu amo aquela música da Ludmila Feber. Te chamei, filho meu, para ser vencedor. Te tirei por detrás das malhadas, como fiz com Davi, com meu óleo te ungi, para reinar e vencer as batalhas. Eu te ajudo, te sustento, eu sou o teu escudo, sou o teu Deus, és meu filho, muito amado. Não temas, eu mesmo, Senhor, te respaldo. O óleo da unção. O óleo da unção. O óleo derrama aqui nesse lugar. Espírito Santo, o óleo da unção. Derrama sobre nós. Apesar dos símbolos, irmãos, ele não é uma pomba, ele não é o vinho, ele não é o fogo, ele não é o vento, ele não é o óleo, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus presente conosco aqui. Jesus disse, eu não posso ficar mais com vocês, eu tenho uma obra para cumprir lá em João 17, mas eu vou ir, mas eu vou enviar o Espírito Santo, porque se eu não for, ele não vem. A terra não suportaria os dois aqui. Cada um tinha o seu papel. Mas quando Jesus fala Paracletos, Jesus fala, é um da minha mesma natureza, ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. E Jesus fala, mas eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é uma pessoa com inteligência, dotado de inteligência infindável, tá? Sabedoria, são características do Espírito. Sabedoria, ele sonda a mente de Deus e sonda a mente do homem. Paulo vai falar, quem sabe as coisas do homem senão a mente do próprio homem? Mas nós temos a mente de Cristo, a mente de Cristo. Estamos trabalhando esse ano para termos o quê? A mente de Cristo. E ele fala, o Espírito não só sonda a nós, como sonda a Deus. Então ele revela para nós a vontade do coração de quem? Do Pai. Foi enviado por quem? Por Jesus. Olha que harmonia. Olha que harmonia. Dotada de vontade. E uma das coisas que você começa a estudar, principalmente no Novo Testamento, autoridade. É ele quem diz, ó, aquele irmão lá vai cantar, aquele irmão ali vai pregar, o irmão ali vai participar lá, vai estar... Irmão, ele manda na igreja. Ele manda, isso foi dado a ele. Ele inaugurou a igreja. Ele inaugurou a igreja. Ele tem autoridade, ele é Deus. Ele é Deus. Abra sua Bíblia aí comigo em 1 Coríntios capítulo 13. Eu quero te mostrar isso rapidamente. 1 Coríntios capítulo 13. Rapidamente. Eu quero te mostrar. 1 Coríntios capítulo 13. Tem como colocar aqui? 1 Coríntios capítulo 13. Não é a primeira, peraí, irmãos, não é a 1 Coríntios capítulo 13, não. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4.
capítulo 12, os dons espirituais. Quero ler com você um texto confirmando isso. Olha, há diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o... Há diversidade de operações, mas o Deus é o que opera tudo em... A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que é útil. Para o que é útil, a manifestação do Espírito. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito, fé, a outro pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, a outro interpretações de língua. No entanto, um só mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo particularmente, Ele manda a cada um como quer. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E Ele manda na igreja. E nós precisamos falar aqui sobre a habitação. E eu queria falar uma coisa. Habitação, diga habitação, ela tem a ver com a salvação. Porque a todos quantos o conheceu, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso aconteceu comigo e com você. Por quê? Quando o Espírito Santo ele vem habitar em mim e em você, aceitamos a Jesus, o que acontece? Você passa a ter uma nova identidade, você é filho de Deus. Olha, eu estou te falando do que aconteceu comigo, eu lembro muito do que aconteceu comigo. Eu entrei completamente perdido na igreja aquele dia, se bem que quando eu estava tomando banho eu já estava chorando. Então eu sabia que alguma coisa, eu estava dando tchau para o mundo mesmo. Quando eu saí do culto para fora, eu lembro que eu chorei demais, eu estava muito angustiado, eu estava tendo pensamentos suicidas, um monte de coisa. Na mão do capeta, mais ou menos isso aí. E aí, quando eu saí, eu era uma outra pessoa. Aí o meu tio que me levou, eu sempre ficava num lugar, nos barzinhos, com o pessoal. Ele falou, você vai para lá? Eu falei, não, hoje eu não vou não. Para onde você vai? Eu falei, não, hoje eu vou para minha casa. Porque eu saía todo domingo, falei, não, eu vou para minha casa. Irmão, eu estava sentindo tanta paz. Mas tanta paz. Mas tanto consolo, tanto descanso dentro de mim. Tanta alegria. Eu falei, o quê? Não tem cerveja, não tem nada, não tem o quê, irmão? Uma pessoa salva de verdade, irmão. Ela sabe que ela foi achada, encontrada pelo Pai, que ela encontrou o Pai. Aí dormi, e eu tinha medo de morrer, irmão. Eu tinha medo demais de morrer. Nossa, mas eu tinha medo demais, sério. Por isso que eu ficava apavorado do mundo. Eu falava, Deus, não deixa eu morrer não, não deixa o capeta me levar para o inferno não. Eu pedi, irmão, Deus Ele é muito simples. Ele ouve você, Ele ouve qualquer um na sua simplicidade. E eu lembro que eu acordei no outro dia. Eu dormi assim, que eu nem sentia o meu corpo de tanta alegria que eu sentia dentro de mim. Quando eu abri os olhos no outro dia, sabe o que eu falei? Bom dia, Jesus. Aí depois eu fiquei pensando, por que eu falei bom dia, Jesus? Porque Jesus passou a ser uma pessoa para mim. Ele não era mais aquele Deus ali que você carrega. Não, Ele morava aqui. Segunda coisa que eu falei naquela segunda-feira, eu falei assim com Deus, eu não tenho mais medo de morrer, não. Eu tenho destino agora, eu sou salvo em Cristo Jesus, os meus pecados foram lavados, eu fui regenerado, o sangue do Cordeiro me alcançou. Foi o Espírito Santo que fez isso. Deixa eu ver, meu Deus, está voando aquele ali, pastor. O Espírito Santo na vida de Jesus. Estudei também depois, naquele próximo ano, o Espírito Santo na vida de Jesus. Foi interessante aprender isso, que quando Jesus veio na terra, Ele nasceu pelo Espírito. Amém? Nasceu pelo Espírito. O anjo falou com Maria.
que o poder do Espírito cobriria ela e geraria um ente santo, o Filho de Deus. Então o Espírito Santo gerou Jesus. Ele crescia em sabedoria pelo Espírito. Pelo Espírito. Jesus desaparece depois dos 12 anos, porque ele estava dando um show de Bíblia no templo, e ele tinha uma sabedoria incomum, a ponto de os guardas, né, os fariseus, os saduceus, doutores da lei, diz a Bíblia, lá em Lucas, que como lhe vinha aquela sabedoria? Era o poder do Espírito, era o Espírito Santo. Mas Jesus não começou o ministério. Ele desaparece. Aos 30 anos de idade, ele vem e quando ele está caminhando, João Batista fala, eu não o conhecia. Eles eram primos, mas cresceram longe. João Batista no deserto, Jesus em Nazaré, na pobre Nazaré. E aí quando ele veio andando, ele fala, eu não o conhecia, mas aquele que mandou eu batizar, ele disse, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele batiza e quando ele sai, o Espírito Santo cai sobre, ele desce sobre ele. Jesus então é impelido pelo Espírito aí pelo deserto. E ele fica 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo e pelos demônios. E ele vence Satanás com a palavra de Deus. E aí ele volta agora no poder de quem? Do Espírito. Ele não começou o ministério sem o poder do Espírito. Até então Jesus era chamado Jesus de Nazaré. A partir dali ele passou a ser chamado Jesus o Cristo, o ungido, Jesus o Messias. Ele foi revestido de poder. Revestido de poder. Então ele volta, Atos 10, 37, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda a parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Aquela música do Daniel de Souza, porque Deus era com ele, Deus era com ele, Deus... Ou seja, você vê que Jesus, ele o tempo todo, Jesus, ele foi entregue. Lá em Romanos, Paulo vai falar que ele se ofereceu pelo Espírito. E ele não levantou como ele falou, que eu vou ali, falou com os discípulos, eu vou descer agora, eu vou ser entregue nas mãos dos ladrões, eu vou morrer para descer a morte de um ladrão, de um salteador, mas aí depois de 3 dias eu vou ressurgir. Não, a Bíblia fala lá em Romanos, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos, ele nos ressuscitará. Então, toda a obra de Jesus, deu para entender? Toda a obra de Jesus foi pelo Espírito, irmão. Toda a obra. Então, a igreja só funciona debaixo de quê? Do poder do Espírito. Pode ter muita atividade, mas se não for uma coisa debaixo do governo do Espírito, não vai adiantar de nada. É ou não é verdade? Então, tudo bem. Então, vamos lá. Fale com seu irmão aí, ó. Tem que ter o Espírito Santo, que eu vou beber outra água aqui. Minha boca está seca. Vamos lá agora lá. Nós estamos, as últimas 3 ministrações que nós tivemos, autoridade da palavra, diga, autoridade da palavra. Autoridade da palavra, autoridade da cruz e autoridade do corpo. Isso é um caminho, preparando para quê? Para aquilo que o Espírito quer fazer. Eu creio que é um caminho. Porque Jesus, olha para você ver, no capítulo 4, no capítulo 1 de Atos 4 que eu li, falou assim, olha, não vos ausenteis de Jerusalém, Jesus disse. Autoridade da palavra, vocês não podem sair de Jerusalém. Ah não, mas eu gosto de Samaria. Mas o Espírito virá sobre aonde? Jerusalém. Ah não, mas nesse dia aí eu vou tirar férias e eu vou estar lá na Capadócia. Pois é, vai perder, amigo. Porque o Espírito virá. Jesus falou, não saiam daqui. Não comecem a pregar. Porque vocês serão revestidos de poder, então serão minhas testemunhas. Então você tem que estar o quê? Sujeito à autoridade da... Estavam todos o quê? Reunidos, todos os dias. A autoridade do corpo. Todos reunidos. Ah, não, mas o Tiago me fez raiva demais. Pois é, querido. Se você quer o poder do Espírito, você vai aprender a andar num corpo onde você afia pessoas e pessoas te afiam. É uma comunidade, a autoridade do corpo. Uma pessoa, uma mão sozinha não é o corpo. Nós estamos estudando isso.
E terceiro e último, assim, eu acho isso assim, proeminente demais. A autoridade da cruz. Porque quem vai viver o Pentecoste é quem esteve o quê? No Calvário com Cristo. Eles foram frustrados com a cruz de Jesus. Ora, diga o primeiro pregador que negou a Jesus no dia da crucificação. Então só vai chegar em Pentecoste quem passou o quê? A autoridade da palavra, se submeteu à autoridade da palavra. A autoridade do corpo, estar reunidos. A autoridade da cruz. Eu submeto a minha vida. A forma de Deus trabalhar não é a nossa. A forma de Deus lidar com as coisas, você sabe, não é o nosso. Deus não está tão preocupado com o meu conforto, Ele está preocupado com o meu destino. Com o meu destino. Então, você vê que essas coisas, eu parei e pensei, falei, Senhor, o Senhor está nos falando isso. Então, mais uma vez, a habitação é para salvação. Então, eu me torno filho de Deus. Mas a manifestação é para ser testemunha. Então, a habitação é para a salvação. Se o Espírito não veio habitar em mim, eu não nasci de novo. Se eu não nasci de novo, eu não vou ver o reino de Deus. Eu não vou entrar lá. Agora, a manifestação eu também preciso, que é para ser testemunha. É para ser testemunha. E o agir do Espírito Santo, eu quero aqui ler agora rapidamente, dar três coisinhas assim, bem simples, da manifestação do poder do Espírito. Porque eu não falei com vocês naquele dia que eu fui no culto que eu estava tonto? Irmão, podia estar ali uma pessoa ali, um filho de Deus pregando ali, mas, irmão, aquele pastor aquele dia, ele orava numa autoridade, irmão. Aí depois que eu me converti, aí os irmãos falavam assim, fulana de tal, nossa, ela ora com poder demais. E eu realmente vi de vez em quando, que a gente também tinha esse costume de orar uns pelos outros. Falei, meu Deus, quando aquela irmã impõe as mãos na gente, eu comecei a perguntar, irmão, não sabia nada. Então você começa a perguntar, senão é que ela é ungida. Eu falei, como assim ungida? Não, ela é ungida pelo poder do Espírito. Então você vai ver que o que faz muita diferença, principalmente na sua vida, é o quê? É quando a pessoa tem a manifestação do poder do Espírito. É quando ela é um filho de Deus que ela manifesta a criação. Ela geme e aguarda o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Só pode ser com o poder do Espírito. E eu creio que Deus tem um tempo, uma temporada para nós, onde o Espírito vai se manifestar sobre a nossa vida. Vai se manifestar sobre nós. Então vamos lá então. A primeira coisa, aí o capítulo 2 de Atos, versículo 2. Até aqui estão entendendo? Deu para entender? Vamos lá então. Vamos lá. Atos 2, capítulo 2. Atos 2, capítulo 1. Aproximando-se o quê? O dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som muito forte e encheu toda a casa onde estavam. Destaca a palavra aí, de repente. Para mim é a palavra do Espírito Santo no Novo Testamento ali em Atos. O de repente. Pedro é chamado para ir na casa de Cornélio. E ele não gosta de gentio, mas o Espírito Santo fala com ele. A Bíblia fala que o Espírito Santo falou com ele, olha, tem uns homens que estão vindo aí, e você vai descer com eles e vai ir. Ele nem sabia o que ele ia fazer. Chegou lá e falou, por que vocês me chamaram? Cornélio explica para ele, Atos capítulo 10, que estava orando, um anjo veio até o Cornélio e falou, as suas orações e as suas esmolas têm sido ouvidas. Chame certo Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor. Então Pedro chega e ele não pode. A igreja, o concílio de Jerusalém, depois, falou, Pedro, o que você estava fazendo na casa de um gentio, Pedro? E Pedro chegou lá e está contando, está falando para ele, explicando sobre a salvação em Jesus. De repente, irmão, se ele fazer apelo, o Espírito Santo caiu sobre eles. Ele falou, como é que agora eu não batizo esse povo, sendo que o próprio Espírito caiu sobre eles? De repente. Diga, de repente. Então você vê que o Espírito Santo, uma das coisas do agir do Espírito é que ele é imprevisível, já reparou?
Ele é imprevisível, você não consegue marcar o horário, a data, o dia, não. Você pode fazer a semana do Espírito Santo, a terça, a quarta, a quinta, mas assim, você não pode dimensionar aquilo que ele vai fazer. Você não pode, a gente não consegue dimensionar, não há como prever os seus passos. Ele faz o que quer, como quer, com quem quer, como lhe apraz. Ele faz, ele manda. Então, o que acontece? Qual que é então a minha parte? Eu quero dar um breve testemunho, amém? Um breve testemunho. Aí eu estou caminhando com os irmãos, e aí os irmãos, assim, era uma igreja carismática, igual nós somos aqui, e aí eu vi a lição do falar em língua. E aí o professor explicando, o Anderson estava lá, ó. E aí a Lília estava lá, a Patrícia, e aí a gente, tudo menino lá, e a gente não era casado ainda não, tá, irmão? Aquela turma toda, e ouvindo lá, aí ele fala assim lá em Gálatas, ó insensato Gálatas, eu queria saber com vocês começaram no Espírito e estão terminando na carne, porque vocês acham que é pela força do braço que vocês receberam o Espírito? Não, foi pela fé. Aí eu lembro que ele falou assim, uma frase assim, então gente, é simples, é só receber. Aí beleza, nós estamos andando e orando e pedindo Deus para receber, né? Eu queria falar em língua. Eu achava um dom muito proeminente, eu descobri que era o único dom que edificava a mim mesmo. E eu comecei a fazer pergunta. Não, tem que orar. Então eu orava, irmão. Se batia o joelho, eu dormia orando. Minha mãe mesmo falou que me encontrou um monte de vezes dormindo lá, orando lá. Mas eu queria aquilo sobre mim. E não vinha, irmão. Passa um ano, passa 2 anos, não vinha. Eu comecei a ficar muito frustrado, viu? Sinceramente. Porque eu achei que era do meu jeito. Agora escuta essa. Estávamos no sítio trabalhando. Toda a turma. Fomos na sexta-feira e viemos para o casamento do pastor Endel. Ele tinha ido no meu casamento, eu vim com o pessoal, fomos no casamento do pastor Endel. Aí o pessoal falou, nós vamos voltar para depois chegar amanhã antes do culto. Mas eu tinha acabado de casar. Primeiro ano de casamento, eu falei, puxa vida, mas eu estou querendo ficar em casa hoje. Mas eu lembro que o Espírito Santo falou comigo assim, uma frase, nesse dia, especificamente para mim, falou assim, olha, discípulo não faz o que quer, discípulo segue o mestre. E nessa semana eu tinha jejuado, eu tinha orado, eu tinha gastado tempo com Deus, mas eu não sabia como fazer aquilo acontecer, eu vinha de uma temporada já buscando. E aí eu lembro que eu fui para a frente do espelho, e eu falei assim, rapaz, se você vai ir, vá com alegria. E aí o Zé Geraldo passou lá, pegou o Anderson, pegou o capitão, você lembra, Dan? Pegou o Anderson, pegou o capitão e me pegou. E aí, paramos no primeiro posto, indo ali para 040 ali, no Del Rey azul do zero, nunca vou esquecer aquele Del Rey, nós chamávamos ele de alazão, que não quebrava nem a pau, Del Rey 93. Aí, eu comecei a cantar uma música. Vento que vem dos 4 cantos, sopra sobre nós, leva-nos a possuir. Vocês conhecem essa música da Alda Célia? A herança que temos em ti. Toca em mim, Espírito. Toca em mim, Espírito. Vivifica minha alma. Sopra aqui, Espírito. E nós fomos cantando. E fomos cantando. E de repente virou alguns cânticos dentro do carro. Irmão, eu cheguei no sítio cantando em língua. Porque de repente veio um som e um vento dentro do Del Rey, do alazão na 040, e quase capotou o carro, irmão. Falando em língua até 3 horas da manhã. De repente, nós não conseguimos prever, mas nós podemos querer, nós podemos buscar. Ficai em Jerusalém. Eu tenho que ir mais rápido, pastor, que se der eu faço isso aqui agora lá. Vamos lá. Então veio o Espírito Santo e repartido língua de fogo sobre todos. E aí o que acontece?
Pedro se levanta. Versículo 14, Atos 2,14. Uns diziam, eles estão tontos. Veio um barulho forte. Atos 2,14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: homens judeus e todos os habitantes de Jerusalém, seja-vos isto compreendidos, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Isso, porém, é o que foi dito pelo quê? Profeta Joel. Que dia você ouviu Pedro abrir a boca assim para explicar a Bíblia? O que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, profetizarão, farei maravilhas. Irmão, olha o que Pedro está falando. Ele não tem uma Bíblia de papel. Sabe qual uma outra faceta do manifestar do Espírito? Ele traz uma explosão do conhecimento da palavra. Ele vem sobre aqueles. Você quer o poder do Espírito sobre a sua vida? Se encharque das Escrituras. Se encharque da palavra de Deus. Aquele homem levanta a sua voz e tudo aquilo que ele estudava com Jesus nos 3 anos, adormecido dentro dele, explodiu, irmão. Explode. Ele não tem um microfone, ele não tem, nossa, sabe você ver o luxo, o pastor Sóstenes fazendo um fundo musical, 3.000 pessoas se convertem naquele dia. O poder do Espírito, ele vem sobre aqueles que se encharcam da palavra. Que se encharcam da palavra. Meu irmão, se você quer o poder do Espírito, tenha contato com a sua Bíblia. Não só aqui no culto, tenha contato. Se você não se inscreveu ainda em uma das salas lá para estudar a palavra de Deus, meu irmão, isso é o ouro de Deus para nós. O Espírito de Deus vem sobre isso. E ele não é místico. Você já viu? Toda pessoa cheia do Espírito não é uma pessoa mística, é uma pessoa comum até demais. Ela é comum até demais, mas ela faz o que tem que ser feito. Então você precisa se envolver com a palavra de Deus. Sabe o Espírito Santo? Ele é aquele que de vez em quando você está lendo e você já leu aquela passagem 20, 30 vezes e de repente seu coração se aquece e fala: eu nunca vi isso aqui não. Ele revela o poder das Escrituras. Ele te revela o poder das Escrituras. Ele não só vem de repente, mas ele se move sobre um trilho, e o trilho é as Escrituras. A santa palavra de Deus. Passou disso, irmão, sabe o que é emocionalismo? Você pode entrar aqui dentro e que todo mundo começar a pular e a cantar e dar bicudo na cara do cão. Irmão, se a nossa vida não está pautada nas Escrituras, vai ser só barulho. Mas se há um mover genuíno do Espírito de Deus, ele te leva para as Escrituras. A submeter a tua vida a essa palavra aqui, ó. A submeter a sua vida a essa palavra. E não se preocupa muito, Deus usa qualquer um. Estou terminando, passou o último testemunho. Passou, está sério ali, Porque Deus arranja as nossas confusões. Fui chamado para pregar numa igreja que eu já pregava lá no Nacional. E o pessoal assim, muito meu amigo, eu já tinha pregado até para a liderança da igreja, e Deus tinha se movido naquele lugar. E aí, eu já sabia onde era a igreja, ia lá regularmente, saí no horário de sempre, perdi o caminho, irmão. Quando eu cheguei a pôr no GPS, parece que o GPS me levou a dar uma volta, não sei para onde. Eu comecei a ficar nervoso, falei: meu Deus do céu. A Patrícia orando dentro do carro, falou: ajuda, Senhor, esse homem pelo menos a achar a igreja. Nem sei que nós chega lá para o culto. Ai, que trem engraçado, irmão. Perdi o caminho da igreja, que eu já ia direto no Nacional. Cheguei lá, o culto já tinha começado. Irmão, eu estou falando diante de Deus. Na hora que eu cheguei lá, que eu estou entrando na igreja, o meu sapato soltou a sola todinha. Não, até eu ri.
Eu falei, não tem condição. Não tem condição. Pendurou um demônio agora na sola do meu sapato. Aí cheguei, conhecia muito o pastor. Falei, ô Daniel, eu não sei se eu subo lá descalço, rapaz, que eles vão achar que é voto, mas meu sapato soltou a sola aqui toda. Ele falou, não, senhor, pede o Jair aí, o chefe do diácono, não, pede o Jair aí, que o Jair vai ali na casa dele, pega uma tec bonde lá, irmão, no louvor, e eu e o chefe do diácono colando meu sapato com o tec bonde. Não, sério mesmo, eu falei, Senhor, eu estou parecendo o Chapolin Colorado, com aquele que vai salvar os outros, ele é mais avacaiado que todo mundo. Mas Deus tinha me dado uma palavra. Quando eu comecei a pregar, 5 minutos, não ouvia um ruído na igreja. O poder de Deus veio sobre aquele lugar. E eu lembrei das escrituras que diz, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que o poder e a excelência seja de Deus. Então não preocupa muito se você é um Zé Mané, uma Joaninha daí, irmão. O Espírito Santo é para você, é para mim. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos. Não há uma expectativa de 1 centímetro, Senhor, de algo acontecer na nossa vida que não seja pelo Teu Espírito. Mas nós te pedimos, se manifesta sobre nós. Nós não estamos te pedindo, vem, porque o Senhor já veio, já está no nosso meio, desde que Jesus subiu. Mas se manifesta nesses dias. Seja numa conversa, numa célula, Senhor. Seja num aconselhamento, seja no serviço. Faça algo, Senhor. Nós carecemos. Nós precisamos. Nós estamos aqui para te dizer, nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Há pessoas aqui nesse lugar, Senhor, que precisam que cadeias sejam quebradas. E homens não podem fazer isso. Sermões, bons sermões não podem fazer isso. O Teu Espírito pode fazer isso, agindo em nós. Quebra cadeias hoje aqui. Quebra grilhões, desperta os corações, tira a mornidão, esfriamento, afasta a apostasia do nosso meio. Vem com Tua graça sobre nós.